Olá pessoal do Educacional Plenos, graduação. Nós vamos fazer aqui um exercício clássico de geometria analítica do ensino superior, no qual nós devemos julgar algumas afirmações que nos são apresentadas como sendo verdadeiras ou falsas, tá bom? E aí, como que resolve? Se for verdadeira a afirmação, nós devemos provar. E se ela for falsa, nós devemos dar um contra-exemplo, um exemplo para o qual não funciona a afirmação. Tá? Esse é o método de resolução. E aqui a gente vai apresentar algumas afirmações, começando pela afirmação que diz o seguinte: se A e B são matrizes n por n, então A mais B tudo ao quadrado é igual a quadrado mais 2AB mais B quadrado. A gente sabe que isso não é verdade, e eu vou mostrar o porquê. Vou dar um contra-exemplo, mas antes eu vou desenvolver a expressão A mais B ao quadrado. Bom, por definição, isso aqui é A mais B vezes A mais B. Você multiplica isso aqui do jeito que você quiser, seguindo as regrinhas de multiplicação e soma de matriz. Então vai ser A vezes A, vai ser A ao quadrado. Agora A vezes B, então vai ser A multiplicado por B. Depois nós teremos B vezes A. E por fim, nós teremos B ao quadrado. A tentação é colocar AB igual a BA, somar tudo e virar 2AB. Que nem na expressão aqui de cima. Mas isso não é verdade. Existem matrizes para as quais não funciona a seguinte expressão: AB igual a BA. Não funciona, ou seja, tem matrizes para as quais AB é diferente de BA. Elas não comutam entre si. Tá bom? E aí que entra o exemplo. Nós vamos dar um exemplo e aí a gente vai fazer as continhas para provar que realmente não funciona. Então, como que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, A é igual a... Vou escolher um exemplo aqui. Você pode pensar em outros exemplos. É um exercício que fica para você. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 1, 0. Essa é a minha matriz A. A minha matriz B será simplesmente 1, 0, 0, 0. Tá bom? Agora eu vou fazer a multiplicação. Então, vou começar com a multiplicação A vezes B. É multiplicação de matriz, você tem que saber isso, né? Mas vou lembrar aqui, ó. Pego a linha da matriz A e multiplico pela coluna da matriz B. Então vou começar com a linha 1, coluna 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 0 dá 0. Então sobrou apenas 1. Agora, linha 1, coluna 2. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Sobrou apenas o 0. Linha 2, coluna 1. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. Então aqui é 1. E linha 2, coluna 2. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Então ficou 0. Este é o produto AB. Qual que é o produto BA? Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar a linha da matriz B e a coluna da matriz A. Então, linha aqui 1, coluna 1. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. Então sobrou 1. Linha 1, coluna 2. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 0, 0. Então sobrou 2. Agora linha 2, coluna 1. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 0. E vai acontecer a mesma coisa com linha 2, coluna 2. 0 também. Então nós temos uma coisa diferente, tá vendo? AB é diferente de BA. AB é igual a 1, 0, 1, 0. E BA é igual a 1, 2, 0, 0. Agora eu consigo provar, porque é o seguinte. Qual é a nossa expressão A mais B tudo ao quadrado? A gente viu que isso aqui é A quadrado. Eu vou agrupar aqui com B quadrado e vou deixar aqui, ó, AB mais BA. Só que em vez de escrever AB mais BA, eu já vou substituir com as matrizes que eu calculei. Então, AB, você viu lá que deu 1, 0, 1, 0. E o BA deu 1, 2, 0, 0. Tá. Qual é o resultado final? Então vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais a soma. Bom, para somar matrizes, você soma simplesmente item por item. Então, 1 mais 1 dá 2. Então, vou colocando aqui, ó, 2. 0 mais 2 dá 2. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0 dá 0. Pronto. A expressão correta do A mais B ao quadrado, para aquele caso, para essas matrizes que eu escolhi, é simplesmente A quadrado mais B quadrado mais 2, 2, 1, 0.
Por outro lado, o enunciado deu a seguinte expressão para a mais b ao quadrado. Deu a ao quadrado mais b quadrado mais 2 vezes AB. O AB é essa matriz aqui, certo? Vou multiplicar todas as entradas dela por 2. Então dá 2, 0, 2, 0. Mas isso aqui é diferente de a quadrado mais b quadrado mais 2, 2, 1, 0. Portanto, nós achamos um contra-exemplo para o qual a mais b ao quadrado é diferente de a quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Tá certo? Então você julgou a afirmação como falsa. Agora a sentença diz: a única matriz n por n simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo é a matriz nula. Isso aqui é verdade, isso aqui dá base para um resultado de álgebra linear que diz o seguinte: toda matriz n por n pode ser escrita unicamente como a soma de uma simétrica e uma antissimétrica. Tá? Nós vamos provar aqui a afirmação requerida. Bom, lembrando, o que é uma matriz simétrica? Uma matriz assimétrica é chamada assim se ela for igual à sua transposta. E uma matriz antissimétrica A, se ela for igual a menos a sua transposta. Você colocou apenas um sinal negativo aqui, tá certo? Então a primeira é simétrica e a segunda é antissimétrica. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar aqui a notação de elementos matriciais. Se isso aqui é verdade, A é igual a transposta, então a gente vai ter assim, A e J é igual a J, I. Lembrando, o que é a transposta da matriz? É simplesmente a matriz original trocando-se os índices de linha por coluna. Então, o que era linha virou coluna e assim por diante. Evidentemente, os elementos da diagonal principal serão mantidos, porque você não vai fazer permutações aqui. Agora, a segunda equação mostra para a gente o seguinte, uma coisa bem parecida. A e J é igual a menos a JI. Bom, você tem duas equações, você pode juntar isso aqui numa terceira equação, que é simplesmente a seguinte: AJI é igual a menos AJI. E aí você transforma essa equação no seguinte, vou passar todo mundo para o mesmo lado, vai ficar 2 vezes AJI igual a 0. Bom, isso aqui só acontece se o elemento AJI for igual a 0. Mas atenção, estas duas equações originais aqui, elas acontecem para todo par I, J, indo de 1 até N, certo? Porque a gente tem aqui a matriz N por N. Então, esse cara aqui vale para todo I e para todo J de 1 a N. Portanto, é evidente que a matriz A só pode ter todas as entradas nulas. Por isso que ela é a matriz nula, N por N. Se A e B são matrizes que comutam com a matriz M desta forma, 0, menos 1, 1 e 0, então AB igual a BA. Lembrando que comutar significa exatamente isso aqui. Duas matrizes A e B comutam se AB é igual a BA. Então eu vou tomar aqui uma matriz genérica A, tudo aqui é 2 por 2, porque a matriz M é 2 por 2. Então eu vou chamar de X, Y, Z e W as entradas desta matriz, tá bom? Agora vamos fazer aqui a multiplicação A por M. O que vai acontecer? Então nós vamos ter aqui, ó, XY, ZW vezes os números 0 aqui, menos 1, 1 e 0. Bom, agora eu vou fazer a multiplicação clássica. Linha, coluna, aquela coisa. Então, ó, x vezes 0, 0, y vezes 1, 1. Então aqui ficou o y. X vezes menos 1 mais y vezes 0. Então ficou menos x. Z vezes 0 mais w vezes 1 ficou o w. E z vezes menos 1, w vezes 0 ficou o menos z aqui. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o contrário. M vezes A. Então, eu vou aqui começar com 0, menos 1, 1 e 0. E vou multiplicar esse pessoal aqui por x, y, z, w. No mesmo formato que eu fiz anteriormente, produto de matrizes. Então, como é que fica? Ó, 0 vezes x vezes 1 menos z. Então, aqui fica menos z.
0 vezes y vezes menos 1 vezes w. Então fica menos w. 1 vezes x, 0 vezes z, então fica só o x. 1 vezes y mais 0 vezes w fica apenas o y. Pronto. Agora, nós temos a hipótese que diz que AM é igual a MA, certo? A comuta com M. Então, a gente vai ter a igualdade desta matriz aqui, vou indicar para você, desta matriz com esta matriz aqui. E a igualdade de matriz acontece apenas se todos os elementos forem iguais, tá bom? Então aqui a gente vai ter y igual a menos z, peguei esse elemento com esse aqui, e a gente vai ter menos x igual a menos w. A gente vai ter, bom, w igual a x, não vou precisar repetir aqui, e menos z igual a y também não. Então a gente vai ter simplesmente a matriz A da seguinte forma. Vou escrever aqui, agora utilizando apenas x e y. Então vou começar aqui com x e com y, da matriz original. Agora, em vez de colocar z, ó, o z está aqui, eu vou colocar o quê? Menos y. Em vez de colocar w, eu vou colocar o quê? X, porque x é igual a w. Então eu vou colocar x aqui. Pronto. A nossa matriz vai ter a forma de 2 elementos iguais na diagonal principal e 2 elementos iguais a menos de sinal na diagonal secundária. Olha, eu não preciso nem fazer a conta com a matriz B, porque a matriz B vai ter a mesma estrutura, já que ela comuta com M. Então eu vou continuar o nosso exercício utilizando esse raciocínio sem fazer as contas novamente. Então eu vou ter aqui a matriz A, que é x, y menos yx, e a matriz B, vou chamar aqui de UV menos VU, lembrando que o B tem a mesma estrutura do A, tá bom? Então a gente vai fazer a multiplicação AB. Então vai ficar XU menos YV. Então vou escrever aqui, ó, XU no primeiro elemento menos YV. Agora, eu vou escrever o segundo elemento. Só vou aumentar um pouquinho de tamanho, beleza. Então, ó, XV mais YU. Então, XV mais YU. Agora, menos YU menos XV. Menos XV menos YU. Para ficar igual ao daqui, exceto pelo sinal. E aqui no último, hein, ó, menos YV mais XU. Então aqui fica a mesma coisa aqui. XU menos YV. Muito bem. E agora eu vou calcular o BA, para mostrar que AB é igual a BA, ou seja, que as matrizes comutam. Então olha só. UX menos YV. Eu posso reescrever isso aqui como XU menos YV. Tá batendo por enquanto. Bom, o Y mais VX. Então beleza. Eu vou colocar aqui, ó, XV mais YU, repetindo o caso anterior, né? Mas você vê que isso aqui veio da continha que eu estou fazendo agora. Menos VX menos o Y. Bom, beleza. Então aqui vai ser menos XV menos YU. E por fim, a gente vai ter exatamente menos VY mais o X. Isso aqui é a mesma coisa que XU menos YV. Estou reescrevendo para mostrar que sim, os caras são exatamente iguais. Portanto, a afirmação é correta de que AB igual a BA. E aqui a última afirmação. Seja A igual a essa matriz, então A quadrado igual a 2A. É verdade, a gente vai provar fazendo as continhas. Começando aqui com A ao quadrado. O que é A ao quadrado? É A vezes A, certo? E a gente vai escrever aqui. Então fica 1 sobre y e 1. E a gente multiplica isso aqui por 1 sobre y e 1. Muito bem. Agora, olha só. Bom, 1 vezes 1 é 1, mais 1 sobre y vezes y. Então, isso aqui é 2, porque é 1 mais 1. Porque 1 sobre y vezes y dá 1, tá certo? Agora, isso aqui, ó, 1 vezes 1 sobre y, mais 1 vezes 1 sobre y. Isso aqui dá 2 sobre y. Agora, ó, y vezes 1 mais y vezes 1. 2y. E y vezes 1 sobre y, que dá 1, mais 1 vezes 1, que dá 1. Então, isso aqui dá 2. Agora, olha só,
a gente pode deixar em evidência o número 2. Ele está multiplicando todos os elementos da matriz. Então a gente pode fazer isso aqui das propriedades de matrizes, né? Multiplicação de escalar por matriz. Então, fazendo essa continha, você vai ver que isso aqui dá 1, 1 sobre y, y e 1. Mas olha que coincidência. Esta matriz aqui, a qual está sendo multiplicado o número 2, é exatamente a matriz A. Então isso aqui é 2A. Portanto, provamos a afirmação de que A² é igual a 2A. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Inscrevam-se no nosso canal aqui no YouTube. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem. Bons estudos e até mais.